quando você vai fazer uma contratação, você tem que ver, conhecer a pessoa de verdade, se ela vai te trazer resultado naquela cadeira. Porque, além de conhecer bem a pessoa, de treiná-lo e ele seguir a nossa filosofia, os nossos valores. Para sentar na cadeira, só senta na cadeira quem tem resultado. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. E o meu, Clemilda Tomé. Show de bola, comandante. Ó, se prepara. Caneta e papel na mão. Desliga todas as distrações que você tem aí. Tudo que for distração, desliga, tá? E fica focado nesse podcast. Hoje eu trouxe aqui para o podcast Empresa Autogerenciável uma pessoa que é uma inspiração para mim e é uma pessoa que é inspiração para todos os empreendedores brasileiros e principalmente para as empreendedoras brasileiras. Eu trouxe aqui a Clemilda Tomé, ela é uma das maiores empreendedoras brasileiras, junto com o ex-marido dela, ela fundou uma companhia que é líder mundial. Pensa, quais brasileiros montaram uma empresa que é líder mundial no setor, no segmento que eles fazem? Essa empresa foi vendida por mais de R$1 bilhão. Ela vai contar aqui um pouquinho dessa história. Essa empresa foi vendida por mais de R$1 bilhão e é líder mundial no segmento que ela faz. E ela é multi-empreendedora, tem uma história incrível. Então, já para a gente começar, eu vou pedir para ela se apresentar e contar um pouquinho da história. Clemilda, antes de mais nada, é um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra. E eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência e depois queria aprender com você sobre negócios, sobre pensamento, sobre vida pessoal, sobre como você construiu todo esse legado, que é um legado incrível e maravilhoso. Marcelo Germano, eu é que estou realmente muito honrada de participar desse teu podcast, que, olha, traz conhecimento em abundância a todos nós. Bom, eu sou uma pessoa muito feliz, sou realizada em todos os sentidos, graças a Deus, até porque este ano eu faço 70 anos, né? E a minha vida profissional começou quando eu tinha 10 anos. Eu nasci de uma família muito simples, sem dinheiro, família do interior do Paraná. Saí de lá com 10 anos, né? Porque justamente pegou fogo na nossa terrinha, que era do meu avô, era emprestada do meu pai. Meu avô cedeu para que ele pudesse construir a família, né? Que nós somos em 15 irmãos. 15 irmãos. Eu sou a 14ª, tive que esperar 13 irmãos nascerem para que eu pudesse chegar a este mundo. Eu sempre digo que, graças a eles, eu estou aqui, podendo conversar com você. Que legal. Quando você fala isso, sabe o que eu sinto? Eu tenho um valor lá na minha empresa. A gente, são 7 os valores da empresa. Sim. E o primeiro valor é gratidão. Esse é o primeiro valor da nossa empresa, gratidão. E você fala isso e eu entendo assim, ó. Gratidão é um valor, eu já vi que é um valor teu. Mas mais do que gratidão, né? Eu sempre falo que a gente tem que honrar quem veio na frente, né? É um princípio sistêmico, honrar quem veio na frente. Você falando assim, mostra para mim as coisas que eu acredito. Tá honrando quem veio na frente. Tá honrando o pai, tá honrando a mãe e tá honrando os 3 irmãos que vieram na sua frente, né? Graças a eles, você tá aqui. Então, muitas vezes as pessoas não respeitam a hierarquia, né? Não honra quem vem na frente e não tem esse valor de gratidão. E aí a vida desanda e as pessoas não sabem porque a vida está desandada, né? Que legal, parabéns. Mas parabéns. A gratidão é uma palavra que a gente tem que saber usar também, né, Marcelo? Eu sou uma pessoa realmente grata de verdade, em todos os sentidos, porque tive muita dificuldade na minha vida e eu entendi o que é ser grato. Ser grato àquela pessoa que faz a limpeza da sua casa, que tira todo o lixo da sua casa. Isso não é só aquele que te traz o dinheiro, não. Ela te traz a paz, a tranquilidade, para você poder
tomar atitudes no dia a dia e fazer o seu melhor também. Então, a gratidão também é uma palavra de fé, né? Eu sou uma mulher muito espiritualizada, agradeço a Deus todos os dias, até antes de chegar aqui, agradeci a sua família de eu poder estar aqui conversando e contando um pouco da minha história, tanto pessoal quanto profissional. Que legal, que legal. Você falando isso, todo dia eu acordo de manhã e falo assim, que hoje eu posso ser bênção na vida de todas as pessoas que entrarem no meu caminho, né? E também fiz oração por você, pelo Mamá, gravei com o Mamá aqui agora. Que legal saber disso. Dentro disso que a gente está falando de gratidão, eu queria compartilhar um pouco. Eu quero saber muito mais de você, quero falar menos hoje, mas eu queria compartilhar um pouco do que eu vejo como gratidão. Então, dentro do programa EAG, a gente tem um programa que a gente treina empresários. Certo. E a gente sempre começa com um ritual que a gente chama de Positive Focus. Eu aprendi esse ritual num treinamento que eu fiz nos Estados Unidos. Lá em inglês, eles chamam de Positive Focus, que é foco no positivo. Que é um ritual que todo treinamento que a gente ia fazer, a gente começava colocando 3 coisas pelas quais a gente era grato, né? E a gente agradecia 3 coisas, 3 vitórias, 3 conquistas. Quando eu trouxe para o meu treinamento, no primeiro dia, eu faço assim, no primeiro dia, 3 vitórias, né? Então, os empresários têm que falar 3 vitórias. Então, por exemplo, se a gente está no final do semestre, 3 vitórias do primeiro semestre. Se a gente está no final do trimestre, 3 vitórias do último trimestre. Se a gente está no final do ano, 3 vitórias do último ano. Se a gente está no começo do ano, 3 vitórias do ano que passou. Enfim, a gente fala de 3 vitórias. No segundo dia, eu faço esse ritual diferente. E eu faço esse ritual assim, ó. Eu peço para eles, eu falo que é muito fácil, né? É muito fácil a gente falar de gratidão, mas sem entender o que é a gratidão. Então, eu começo falando para eles assim, imagine o seguinte, eu vou dar 2 minutos para você e nesses 2 minutos você tem que escrever o máximo que você pode sobre coisas que você é grato. O que você esquecer, amanhã quando você acordar você não tem, né? Então, eu sempre começo com uma brincadeira para, enfim, jogar um humor e quebrar o clima, né? Eu sempre começo com uma brincadeira e depois eu começo a falar de coisas sérias. Então, a brincadeira é, então imagina que você vai acordar amanhã e quando você acordar amanhã você não tem sua sogra. Aí todo mundo dá risada e fala, pois é, mas se você não tivesse sua sogra, você não ia ter o teu marido ou não iria ter a tua esposa. Então, você tem que ser grato à sua sogra, né? Porque é por conta dela que você tem um marido ou você tem uma esposa. Ou tem um parceiro, né? Ou uma parceira. Então eu começo assim. E aí eu começo a falar. Imagina que se você esquecer de agradecer que você anda, amanhã você não vai andar. Se você esquecer de agradecer o seu colchão, amanhã você vai acordar no estrado. Se você esquecer de agradecer os seus dentes, você vai acordar banguela. Se você esquecer de agradecer a comida que tem na geladeira, não vai ter comida na geladeira. Se você esquecer de agradecer a geladeira, não vai ter a geladeira. Você tem 2 minutos para escrever o máximo. Se você esquecer de agradecer que você tem a mão esquerda, você vai acordar só com a mão direita. Uau! Aí a gente olha e entende quantas coisas a gente tem para ser grato, né? E aí, beleza. Aí depois que eu faço isso, eu coloco eles para trocarem, eles estão trocando tudo, e aí eu faço uma reflexão sobre a gratidão. E para mim a comida é um momento sagrado. Porque a gente não vive sem o alimento, concorda? Concordo. A gente não vive sem o alimento. O alimento ele é indispensável, né? O alimento é indispensável. Assim como o oxigênio é indispensável, o alimento é indispensável. E aí eu sempre falo assim, ó, a gente tem que expandir mais esse negócio da gratidão. Não é gratidão por gratidão ou papo de coaching. É uma coisa da gente entender como o mundo é conectado. E aí eu olho pro meu prato de comida. E aí eu falo assim, eu olho pro meu prato de comida e falo assim, eu não sei o que aconteceu na família daquela pessoa, mas alguém foi lá, preparou um terreno, jogou uma semente, esperou pacientemente aquele negócio brotar, esperou pacientemente a hora da colheita. Eu não sei se teve que financiar para fazer, se na hora que começou a fazer, fez com preço, na hora de vender, vendeu com outro, porque a gente sabe como é a realidade do agro, e se teve prejuízo ou não na hora de vender, se acordou 4 horas da manhã ou não, o esforço, se estava com a mão calejada ou não, mas essa pessoa estava ali para mim, esse alimento está na minha mesa. Alguém foi lá transportar isso. E eu não sei quantas horas a pessoa andou até chegar naquela fazenda ou naquela propriedade rural para pegar aquela colheita e poder transportar aquilo. Eu não sei se o motorista que estava
fazendo aquilo, estava com um problema na família, enfim, está com um problema financeiro, mas ele estava ali para mim. Então eu sou grato a ele estava ali para mim, para poder fazer as coisas, né? Para aquele caminhão chegar lá, ele teve que parar num posto de gasolina e abastecer. E para isso um frentista estava lá para abastecer o caminhão. E eu tenho que ser grato a esse frentista que estava lá. Eu tenho que ser grato ao dono do posto que abriu aquele posto. Eu não sei se aquele posto foi roubado no dia anterior, se colocaram o revólver na cabeça do dono do posto, não. Então, eu sempre faço esse tipo de reflexão. Então, eu sou grato ao dono do posto. Assim como eu sou grato ao dono da fábrica de caminhão, ao dono da fábrica de pneu, ao dono da fábrica de porcas, porque tem porca no pneu, ao dono da fábrica do banco, ao dono da fábrica do volante, né? Olha quantas coisas. Se eu estiver num hotel, eu tenho que ser grato ao dono do hotel, porque montou o hotel. Eu tenho que ser grato aos funcionários do hotel que acordaram 4 horas da manhã para eu poder estar tomando o meu café da manhã. Eu tenho que ser grato a todos os hóspedes que estão no hotel, porque senão aquele hotel estaria fechado e eu não estaria tomando o meu café da manhã. Isso para mim é gratidão. E a gente se conectar com o mundo e entender que a comida que chega na nossa mesa, ela envolve um monte de gente. E essas pessoas precisam ser reconhecidas e agradecidas. Então esse para mim é o valor número 1. Na minha empresa, o valor número 1 é gratidão. Interessante que eu vou te colocar. Você estava falando, veio um insight aqui. Quando nós começamos com a Anel Dente, eu comecei a visualizar o geral e entender, poxa vida, olha o que é que nós estamos fazendo. De onde vem o nosso produto? O cuidado que nós tínhamos com nossos colaboradores. Quantas pessoas estariam vivendo com aquele salário no final do mês? Um trabalhador, mas em casa, quantas pessoas tem? Quem são essas pessoas? Olha só este círculo, o cliente, o dentista, porque nós fabricamos, o dentista compra, ele coloca no paciente, o paciente vai ter uma vida melhor em todos os sentidos, porque a saúde começa pela boca. Então, eu fazia também isso e agradecia, entendeu? Então, tudo na vida não é só o profissional, mas o seu social, o seu, a sua vida, ela é gerada através da gratidão, senão não vale nada. O trabalho que a gente faz... Tudo. E outra, eu digo mais, que é importante nisso tudo, que você falou de valores, é a nossa espiritualidade. Não importa a sua religião, o que importa é a sua fé e trabalhar isso, principalmente dentro da sua empresa. Quando nós começamos a Anel Dente, todo mundo falava, nossa, mas a doutora... Não sou eu. São vocês que entraram na nossa família e realmente era uma família e continua sendo uma família onde todo mundo tinha os mesmos valores. Por quê? Eu vi você falando com a Mamá, treinamento. Desde quando nós íamos escolher um profissional, o que nós fazíamos? Principalmente, era eu que fazia esse trabalho, porque na época também não tinha RH. Imagine, há 30 e poucos anos atrás, gente, não pensem vocês que hoje, com toda essa facilidade que tem Marcelo Germano para ajudá-los, naquela época não tinha. Então, o que eu fazia? Contratava, treinava e outra. Eu vou deixar um conselho antes de qualquer coisa. Principalmente quando você vai fazer uma contratação, você tem que conhecer a pessoa de verdade, se ela vai te trazer resultado naquela cadeira. E era isso que a gente fazia. Por isso que se tornava uma família. Porque, além de conhecer bem a pessoa, de treiná-lo, né? E ele seguia a nossa filosofia, os nossos valores. Gente, não pense que é tão fácil isso que eu estou falando aqui assim. É trabalho duro, né? É trabalho duro. Meu Deus, tinha dias que eu não dormia nem 2 horas por noite. Incrível. Eu sei o que é isso. Olha, pena que a gente tem 1h20 para, né? Mas eu tenho aqui situações de empresa
se der uma outra oportunidade, eu voto, porque tem muita coisa. Não, mas a gente vai tirar o máximo de proveito dessa 1 hora, dessa 1h20. Então, ó, numa família, você vem de uma família com 15 irmãos, 14ª numa família de 15, né? E com 10 anos vocês saíram do... Foi 10, né? Foi 10 anos. 10 anos vocês saíram Em 64. do interior e foram tentar uma vida nova, né? Conta um pouquinho. Primeiro como é viver numa família com 14 irmãos, você e mais 14, né? É divertido, é desafiante, como que é isso? E aí quando vocês saíram, o que vocês enfrentaram no mundo até você se tornar profissional? Como você se formou? Depois de ser formada, você foi fazer odontologia, porque você queria entender mais do negócio? Conta um pouquinho toda essa história aí. Bom, em 64, eu já tinha dito, queimaram as terras todinha do norte do Paraná. E ficamos sem alimento, ficamos sem nada, né? A casa queimou, ficamos com a roupa do corpo e mais nada. Meu pai e minha mãe, apesar de não terem estudos, eles eram pessoas que pensavam muito à frente. E chegaram a uma conclusão que nós teríamos que vir embora para Curitiba. Como nossos avós moravam aqui, ele falou, pelo menos vocês têm o avô e a avó para morarem junto. Ele escolheu alguns para estudar em escola rural, e nós 5, os mais novos, viemos para cá com apoio da minha irmã mais velha. Olha, eu vou te dizer, nós vivíamos lá uma família maravilhosa. Mesmo com falta de muita coisa, nós tínhamos muito amor, muito respeito, muito carinho. Coisa que as pessoas contam hoje, eu fico pensando, por que a minha era diferente? Porque meus pais realmente eram pessoas que amavam aquilo que eles faziam. Na verdade, os filhos, né? Que eles fizeram. Fizeram bastante, né? Então, chegando aqui não, antes, no caminho, você imaginou a tristeza de uma menina que não sabia nem falar, do mato, deixando a família maravilhosa, que tinha todo aquele carinho, né, e respeito, você entrar num ônibus sem saber o que iria acontecer com você. E eu lembro que meu pai me deu um pacotinho e falou assim, isso aqui quando parar o ônibus, vocês abrem para vocês comerem. Era uma galinha recheada, chamava-se encapotado na época. Você sabe que isso fica na memória da gente, né? Toda vez que eu vejo um frango, eu lembro daquilo. Mas foi muito doído. Você não acredita, quando eu abri aquele pacote, eu lembrei da nossa mesa, ela não era farta, mas estávamos todos juntos. E saber que aquele momento ali estaria cortando o meu cordão umbilical de verdade. Bom, enfim, foi doído. 360 quilômetros num ônibus velho, acabado, e nós ali dentro pensando que iríamos enfrentar no nosso futuro. Bom, enfim, vou ser mais prática. Chegamos, moramos 15 dias com nossos avós, e aí eles acharam melhor que a gente fosse morar numa meia-água, né? Nós 5 dentro. Você sabe o que é meia-água? Não. É o loft hoje. É um quarto, um corredor e uma cozinha. E eu, como era menorzinha, meus irmãos ficavam dentro do quarto. E eu ficava naquele sofá, em frente ao banheiro, que não tinha nada. E ainda era muito precário a parte sanitária e tudo, com cheiro e tudo. Mas tudo bem. Valeu muito para mim tudo isso, sabe? Até dormir naquele sofá com aquelas molas num estado fetal, eu lembrava da minha casa. Mas fez com que eu evoluísse. Eu não vou ficar aqui sempre, eu tenho que trabalhar. Com 10 anos mesmo, minha irmã decidiu, então você vai trabalhar. Fui para a Gazeta do Povo, que é um jornal. Imagine uma menina que não sabia falar, num jornal. 10 anos é a idade da minha filha hoje. Você imagina tua filha trabalhando? Não consigo imaginar. Mas eu já estava com 10. Eu comecei a trabalhar com 13. Então, Você sabe a dificuldade que é.
Eu 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 era um bichinho do mato, mas ali eu fui aprendendo e vendo as pessoas atuando, o que elas faziam, e eu tive um mentor sem que ele soubesse que ele era meu mentor, que era o doutor Francisco da Gazeta do Povo. Ele chegava com aqueles carrões e tudo, e eu ficava imaginando: "Poxa, eu não tenho nada, mal tinha o que comer", mas eu olhava e falei assim: "Ai, eu tenho que trabalhar, se ele conseguiu tudo isso", e aí eu fui estudar a história dele, como é que ele fazia tudo aquilo, como é que ele chegou lá. Bom, primeiro ele teve uma sorte, graças a Deus, porque ele teve uma família maravilhosa. E aí, na verdade, comecei a atuar em vários setores dentro da empresa. E Você tinha com, uma curiosidade, então, já desde pequena, né? sabe por Era quê? curiosidade como ele chegou lá, era curiosidade como as coisas funcionavam na empresa. Mas por que isso? Porque eu queria transformar a vida da minha família. Isso estava incrustado na minha mente, entendeu? Eu queria dar o melhor para minha família. Quer queira, quer não, mesmo com falta de conhecimento, mas todos nós, quando nascemos numa família muito simples, sem A condições, gente quer a sair dessa gente quer condição. sair dessa condição. Graças a Deus, eu tive meu mentor, que foi sempre o Divino Espírito Santo. Eu agradeço ele todos os dias de ter me dado o discernimento, de eu buscar mais conhecimento cada vez. E sabe o que eu fazia? Além disso, saí da Gazeta uma fase, depois eu voltei, saí e fui buscar conhecimento em outras empresas. Por quê, Marcelo? Eu não tinha dinheiro para pagar cursos. E os cursos naquela época eram só em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba não tinha quase nada. E não tinha AD também, né? Nem Então, internet não existia, existia não existia nada. internet, Não era existia máquina da nada. datilografia. Eu fiz Eu datilografia. também. Ah, maravilhoso, adoro. E aí o que eu fazia? Mudava de emprego para eu ter conhecimento. Mas eu percebi que quando eu mudava de emprego, fazia uma pergunta: quanto tempo você ficou naquele emprego? Aí caiu a ficha na época. Se ficasse pouco tempo, era Tempo, mal vista para os outros empregadores. com certeza. Então eu ficava Como assim, mudou, né? Hoje as as pessoas ficam pessoas, 3 meses e vão embora, a e resiliência está é tudo pouca. É. bem. E se você é um profissional capacitado, você tem o seu lugar. Antigamente não era assim, né? Queimava a carteira, a gente falava, né? Bem isso. Aí, através de vários empregos, eu adquiri conhecimento para trazer depois para a minha empresa. Mas, nesse período da Gazeta do Povo, eu fiz psicologia, não terminei, por quê? Olha, recebi uma proposta grande da Brastemp para ser coordenadora de promoção de vendas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fui a São Paulo, fiquei um mês, estudei, voltei, assumi 40 meninas. Imagine, eu era uma moleca. E ali eu queria, sabe? Sempre eu tive essa garra, essa força. Uma coisa eu digo a todos: não tenham preguiça. E quando a gente é jovem, o mais interessante de tudo é que nós não ficamos cansados. Nós nos condicionamos na cabeça que nós estamos cansados, mas na verdade não. A gente tem a energia toda. E eu aproveitei isso muito. Sabiamente, não sei, ó, o homem lá de cima me iluminou, porque eu sempre fui uma menina muito bonita, poderia ter ido para outro caminho. Não, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero buscar conhecimento e vou. Bom, voltando, fiz psicologia. Aí, quando eu estava na Brastemp, me casei, eu percebi que no consultório, meu ex-marido já era dentista, percebi que havia uma desorganização, aí eu fui lá ajudá-lo e vi que existia um nicho e Uma para uma oportunidade. oportunidade, porque ele era periodontista. E o periodontista, ele cuida do dente até a última instância. E eu dizia o seguinte: mas nós estamos perdendo paciente.
Só nós temos periodontia, nós temos que ter prótese, nós temos que ter implante. E na época o implante era $2.500. Era meio que inacessível para a população, né? Não só para a população, mas para a nossa clínica mesmo, que era uma coisa pequena e de baixa renda, entendeu? Era uma classe C para baixo. Então, eu senti assim, meu Deus, nós temos que devolver saúde a esse povo. Fiquei buzinando na cabeça do meu ex-marido aí uns 10 anos, mas ele era um gênio, ele continua sendo um gênio. E ele acatou, depois de 10 anos, ele acatou a minha conversa e foi buscar conhecimento também, foi aos Estados Unidos, um profissional da área, o mestre dele, deu um pedaço de titânio para ele trouxe e, olha, você não acredita, ele mandou fazer o implante, primeiro protótipo. Nesse período você foi fazer odontologia, né? Eu já vou lá. Nesse tempo, ele falou o seguinte, nós temos que fazer estudos e eu não tenho em quem colocar. Eu falei, olha, pode colocar, tá aqui, ó, 34 anos, 2 implantes na minha boca. Você arrancou um dente? Você arrancou 2 dentes? Não. Já não tinha o dente, porque naquela época, Marcelo, quando dava um problema, arrancava o dente, né? Uma mini cárie, você ia ao dentista, ele já... Arrancava. E sem anestesia ainda, algumas vezes, né? Bom, voltando, eu sou apressadinha, né? Quero contar tudo, porque eu queria contar. Mas Vamos assim, contar. Quando o doutor Geninho decidiu que iria fazer a empresa, eu falei para ele o seguinte, vou começar a estudar e vou fazer odontologia. Por quê? Porque se eu entender, eu era uma vendedora nata, se eu entender da parte científica do produto, fica muito mais interessante, porque senão eu seria uma vendedora de parafusos. Então, como é que eu iria vender um parafuso para um profissional, né, que conhece tecido duro, tecido mole, como que se daria a osteointegração? Como que faria isso? Eu tenho que estar à altura e fiz um ano de cursinho, depois, com 37 anos, mas fui fazer odonto. Saí da faculdade muito bem, foi uma das coisas mais valiosas, depois dos meus filhos, ter feito faculdade de odontologia, porque abriu a minha mente, não só no conhecimento da osteointegração e de um tecido duro, tecido mole, conheci mais o ser humano, o corpo humano, a saúde, que eu sempre me preocupei de cuidar da minha saúde, né? Então, ali foi uma faculdade e um pós, um doutorado incrível para a minha vida. A psicologia já tinha me dado e agora com a experiência em vendas, a experiência no trabalho, você juntou um repertório gigantesco, né? Olha, eu gostaria que todo mundo tivesse essa mentalidade. A gente não pode parar. Tá aí você, dando os cursos maravilhosos, né, sendo mentor de muita gente, e aí a gente proporciona isso, né? Na minha época não tinha. Você já imaginou se tivesse? Teria alavancado mais rápido, né? Mas é uma trajetória incrível. Vocês começaram, então, Do zero à esquerda. do zero à esquerda, começaram com produzir um implante no Brasil, montaram uma primeira fábrica. Como que foi esse montar a primeira fábrica? Olha, E expandir esse negócio, a política de expansão, para se tornar a número 1 do Brasil, hoje é a número 1 do mundo. eu vou te dizer uma coisa. Na época, nós nunca pensávamos que nós teríamos uma grande empresa, uma grande indústria. Nós queríamos devolver saúde. Era o propósito. Do nosso consultório. Olha onde chegou tudo isso. Mas, eu digo mais, as pessoas, quando elas querem empreender, elas se preocupam muito quanto que vão ganhar. Gente, por favor, primeiro você tem que entender
do seu produto, saber para quem é que você vai vender esse produto, o que é que você vai trazer de benefício à população, não só dentro de um consultório, mas mundial. Quais são esses valores? Pode ter certeza que se você tem isso dentro da sua empresa, o dinheiro ele vai vir, entendeu? Claro que você tem que ser conhecedor do seu produto, da área, Saber qual problema você está resolvendo, né? resolvendo, né? Mas você não precisa pensar primeiro no dinheiro. O dinheiro é a consequência, é uma energia incrível. Se você focar nisso que eu estou dizendo, eu tenho absoluta certeza que foi o que aconteceu conosco. Mas ali você tem que também aprimorar o seu produto. E não é só isso. Tem que ter um processo ideal, né, dentro da sua empresa para que realmente aconteça isso. Mas a primeira coisa, não pense já no resultado na primeira hora. Estruture sua empresa para depois. Foi isso que aconteceu. Isso foi assim, no feeling. Porque na época não existia ninguém como você para nos E a orientar. faculdade de administração não ensina a empreender, né? E eu nem tive. Nem teve, né? Porque Não, você fez psicologia e odonto. mas foi, eu digo assim, chão de fábrica. O que é o chão de fábrica para mim? Não é vivenciar só dentro de uma fábrica, é viver outras empresas, ter conhecimento, o que essas empresas fazem, para você trazer para dentro da sua empresa. Claro, as coisas boas, coisas ruins você vai fazendo filtro e vai melhorando. Foi isso que aconteceu comigo. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje você faz o teu processo, se chama um Marcelo Germano para organizar, para dar treinamento, para, né, fazer um projeto interessante. Antigamente não existia isso. Hoje você tem Google, você tem ChatGPT, né? Hoje os recursos. Eu acho que Plataformas a aí. gente está na melhor época do mundo para empreender, né? Mas no final do dia, eu sempre acho que a gente sempre esteve na melhor época do mundo para empreender. Eu Eu sempre tive. acho isso. E Quando você estou. empreendeu, você esteve na maior época do mundo para empreender. Naquela época, e continua na melhor época do mundo, né? Eu acho que para o empreendedorismo, o mundo vai sempre evoluir de uma maneira a ficar favorável para quem empreende, né? Não que seja fácil, não é isso que eu estou falando. Mas é não que, é mesmo. não estou falando, mas eu acho que sempre vai ser favorável para empreender. Hoje a gente tem tecnologia que favorece. Na época, não tinha tantos competidores, era um mercado novo, né? E, enfim, a gente sempre vai estar num momento que é favorável para empreender, e empreender não é fácil, vai passar pelos problemas. Como foi o crescimento da Neodente quando vocês começaram? Vocês abandonaram o consultório, continuaram com o Não, consultório com a fábrica? não. Nós tínhamos o consultório, porque nós não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos que trabalhar para colocar dinheiro dentro da empresa. Você sabe que uma empresa, para ela ficar interessante, não vou dizer, né? Leva 5 anos, no mínimo. Por isso que não pode desistir. E nós, o doutor Janinho continuava fazendo os implantes, mas fazia também a clínica. E eu decidi, depois de algum tempo, não, eu vou parar, porque não tem como você administrar. Ser um speaker é uma coisa, agora, e criar. Agora, administrar uma empresa, estruturar uma empresa, né, você tem que parar com tudo isso que você está Tem que dar fazendo foco. e dar foco, né? E buscar conhecimento também, porque já que eu não tinha toda essa estrutura, eu tinha que montar RH, TI, mas na época nem tinha TI, mas depois fomos a primeira empresa que tivemos TI dentro na área da odontologia. Bom, eu vou te contar do começo. Nós fomos a um congresso a primeira vez com uma mesa de 50 por 50, onde nesse congresso só existiam os grandes players, que eram os internacionais, 3i, Nobel, Straumann, e tinha também os brasileiros. Mas existia assim, eu vou dizer que não era uma organização de tudo isso.
E quando nós estávamos dentro de um congresso, vendo aqueles players, eu ficava sonhando, um dia eu vou ser Um grande igual. player. Ou igual ou maior. Juro, sempre pensei assim. Você sabe qual que era o meu lema com os dentistas? Eu mostrava a minha mesinha e dizia o seguinte: doutor, nos ajude, leve este protótipo, eu dizia protótipo, porque era, e diga se realmente vai dar certo, me ajude, porque se o senhor nos ajudar, pode ter certeza que amanhã nós vamos ajudar o senhor, porque o doutor Juninho é conhecedor, ele está buscando conhecimento a mais, e nós vamos transformar esse nosso produto no melhor produto e ainda com condições de utilização, porque o que existe no mercado hoje são carésimos. Eu falava isso, não tinha nem para vender, e já falava isso. Aí foi, e a gente começou a melhorar, os estudos começaram a aparecer, e o doutor buscando mais conhecimento. Aí teve uma fase, passou de 5 anos, teve uma fase que daí nós teríamos que já expandir, não só de Curitiba. Pensamos o seguinte: vamos montar filiais. Vieram pessoas dizendo: Clemilda, como isso? Vocês vão montar filiais? Vocês são loucos, vocês já foram loucos de começar. Por isso que eu digo, quando alguém falar que você é louco, quando você está iniciando algo, vocês têm que esquecer. Faz de conta que você não ouviu isso, não. Difícil é para todos. Não existe um que não seja difícil. Mesmo aquele que está cheia da grana, mas vai faltar algo. E ele vai precisar se renovar. Então, não tenham medo. Vão em frente. Eu lembro que falavam assim, mas você vai montar? Não, eu dizia o seguinte, não, eu não vou fazer uma franchise, eu não vou abrir as franquias, né? Vai ser tudo unidade própria. Própria. Por quê? Somos nós que contratamos, nós vamos dar o treinamento, o produto não vai ficar na prateleira. Olha a mentalidade. Ele vai ser realmente utilizado da melhor forma possível com o treinamento. Os nossos assessores, eles dão treinamento para os dentistas. Bom, deu certo. Abrimos Curitiba mais uma, São Paulo, fomos, abrimos no Brasil. E agora? O que precisa fazer? Nós precisamos trocar todos os instrumentais e os equipos dos profissionais para que eles possam utilizar o nosso produto. O que eu fazia? Eu levava... Era um problema que virou uma outra oportunidade. Sempre, né? Aí eu trocava o kit de brocas, que era da Strauma, da Triai, da Nobel. Eu chegava no profissional e falava, olha, o nosso sistema você pode utilizar todos. E era. O trick foi isso. O nosso sistema, ele era um sistema universal. Então, você pode usar todos os sistemas. Se você tem um caso que você não pode usar um sistema, você pode usar o nosso. Tá? Trocamos. O que nós fazíamos? Você leva o kit e mais 10 implantes. Final do mês, passa um assessor nosso para coletar isso daí. Se o senhor colocou, o senhor nos paga. Se você não, o senhor nos devolve e a Você gente... fez uma consignação com comodato, né? Isso há 30 e poucos anos atrás. Olha, isso foi assim, o boom da empresa. E foi na base da confiança, né? Porque você ia no dentista e falava, vou deixar Total. aqui, a ferramenta está aqui, foi produzida, foi construída, você pode usar, se você não usar, se você não tiver retorno, você não me paga nada. Claro que nós tivemos alguns, né, que não pagavam, não devolviam, mas isso faz parte do seu negócio. Se você achar que tudo vai dar certo, nem comece, né? E aí fez um boom. Chamou a atenção da Straumann, né? Não foi ainda isso. Demorou. Depois a gente já tinha no Brasil, já abrimos um em Portugal, já tínhamos aberto outro nos Estados Unidos,
Mas a gente percebeu o seguinte: a empresa já tinha 51% do mercado, mas isso em 22 anos, tá? Não foi em 5 anos. Eu Eu já. conheci um casal, Ah, era Confidente, que era de implante também. Confiança? não, não. Não tinha um casal de São Sim, Paulo? sim. Doutor Rodrigo, se eu não me engano, não lembro o nome dele. Confidente, não Não, conheci, não. um outro player de Um outro implante. sistema. Um outro sistema, não lembro qual que era o nome. Olha, Aliança? Não. Bom, esqueci o nome. sim, eu lembro. E a Conexão. Conexão. Conheci esse casal. Então, eles eram os maiores na época quando nós começamos. Até um tempo, né? Daí depois a gente. Mas o segredo foi o seguinte: eu percebia o que os outros faziam de errado, né? Análise de mercado, análise SWOT. Quais são as forças e as fraquezas do meu concorrente? E na minha cabeça nem existia isso. Eu queria melhorar, eu queria crescer. Eu digo eu, gente, mas não sou só eu, não. Eu tinha uma equipe, meus colaboradores. Aliás, eu não chamo meus colaboradores de funcionários. Funcionário, para mim, ele funciona. Colaborador é aquele que colabora, que ajuda você a crescer. Desde aquela época, como era uma família, e eu sempre respeitando o ser humano em primeiro lugar, né? Eu digo que são meus colaboradores. E trato realmente como ser humano que me ajuda no crescimento, e eu quero que eles cresçam também. E, na época, eu lembro que, como eu percebia o que estava acontecendo, eu levava para a equipe e nós fazíamos o estudo, né? E tínhamos uma solução ideal para tudo. Não pense você que era tão fácil, né? Você Falar não hoje, tomava as decisões sozinha, você nunca, compartilhava com a equipe. Time, nunca. eu identifiquei isso aqui, analisando um concorrente, eu percebi isso aqui. Vem cá, o que a gente faz para ser melhor? Era assim que você fazia? Com certeza, por quê? Mais cabeças pensando. Eu poderia até estar certa, mas eu queria ter o aval, porque é mais interessante. E Porque as pessoas outra, compram a ideia. compra a ideia e é ele que vai fazer, entendeu? Isso é o ideal. Não é você se achar, eu fiz, eu fiz. Estou falando aqui, até me perdoe, mas não é esse o meu palavreado, entendeu? É de união, de família, que tinha um objetivo, né? E fazíamos a coisa acontecer. Todos nós. Cada departamento, né, se estruturava e nós chegávamos a uma conclusão e tomávamos a decisão. E continua até hoje, entendeu? Aí, o que aconteceu? Nós víamos que nós tínhamos que ir para o mundo. Já estávamos na fase de ir para o mundo. Mas para você ir para fora, primeiro, A gente está falando isso ainda antes da democratização, né? sim, Brasil, economia fechada, a gente está falando não, isso é, antes de 86, né? sim, Economia fechada, ou isso já tinha não, já passado, já tinha tinha entrado o passado, Collor, já tinha entrado o já, Collor, já, já porque tinha O passado Collor, apesar de tudo, ele abriu o o mercado mercado. brasileiro, Não, nós né? começamos a Neodente em 92. Ah, 92, 90 já tinha 92, tá. passado. A venda da Neodente se deu em 2012. 20 anos depois. A primeira parcela, porque nós vendemos 40% e depois. Vendeu o restante. Mas a gente nem imaginava nada disso. Nós queríamos ir para fora primeiro. Aí fomos estudar mercado. Daí já tinha uma outra conotação. Nós já tínhamos TI dentro da empresa, já era outro Já departamento. tinha uma equipe de executivos, executivos, já tinha não. evoluído o nível de maturidade. Mas olha, a equipe de executivos nós tivemos em 6 anos, eu já tinha estruturado tudo isso. Porque, para mim, como eu trabalhei na Brastemp, eu tive Teve a a visão de visão como que era a a organização. formatação de uma empresa, né? E aí, a primeira coisa que eu montei, além de tudo, dos departamentos, E você era comercial? A primeira coisa que você montou foi o time comercial ou não? Não, Não? não, não. Eu acho que primeiro foi o comercial, né? Nós indo a um congresso, querer vender, porque para eu vender, eu tinha que ter produção. Para ter produção, aí a coisa ia evoluindo, né?
Aí nós percebemos que em Portugal já fazia 8 anos que nós estávamos e o mercado não estava aquecendo como deveria, mesmo nós fazendo todas as estratégias que nós fazemos aqui dentro do Brasil. Mas daí nós percebemos, e mesma coisa nos Estados Unidos. Poxa, cada país tem uma cultura. E para você enfrentar, né, os seus, eu não digo concorrente, as pessoas que trabalham no mesmo setor, você tem que ser conhecedora do público, né, do seu fornecedor, do seu cliente, de tudo. E aí o que aconteceu? Nós achamos que era muito difícil para nós evoluirmos como nós queríamos. O que nós vamos fazer? Vamos abrir uma rodada para ver se existe alguma companhia. Vieram algumas, mas não tinha a mesma filosofia que a Neodente. Então, nós fomos... Na primeira, já estava tudo certo para ser vendida. Mas aí já era ser vendido 100% ou uma parte? Uma parte. Uma Sempre parte. é uma parte. Uma Sempre grande uma parte, empresa, é. ninguém vende assim na primeira hora e ninguém compra já na totalidade na primeira hora, pelo menos no nosso setor. E aí, essa primeira empresa que veio nos buscar, já estava tudo certo. 40 advogados, tudo certo para vender. A empresa já tinha um nível de complexidade, já era uma empresa grande. Já. Né? Já tínhamos 49% do mercado, né? A primeira venda. Só que isso é eu mesmo, sabe? Meu ex-marido já estava tudo certo que queria vender. Nós fomos para casa, rezei e pedi ao Divino Espírito Santo que me iluminasse se eu estava certo daquilo que eu ia fazer. Porque eu tinha 50 e ele 50. E aí eu levantei com um plus na minha cabeça. Não, você não vai vender. Sabe aquela vozinha que fala? Você não vai vender, você não vai vender. E era um valor alto, era 400 milhões na época. Isso era em 2008? 9? 2009. Você já imaginou? 400 milhões em 2009. Era muito dinheiro. É muito dinheiro hoje, na época. Não, nossa, mas né? aquilo era muito. Era uma coisa que, para uma menina que não tinha nem o que se vestir, entendeu? Saber que eu teria 200 milhões para eu fazer o que eu queria, era muita coisa. Mas tem um detalhe, Marcelo. Eu sempre soube do valor da nossa empresa. Eu sempre soube. E aí eu cheguei de manhã e falei, 40 advogados, documento, vamos assinar. Chegou na minha... Eu estava nessa ponta e meu ex-marido aqui. O Geninho já tinha assinado. É Geninho? Getúlio? Geninho. Geninho já tinha assinado. Não, ele não tinha assinado. Nós íamos assinar juntos. Quando chegou para mim e falou, Clemilda, é você que assina aí? Eu levantei e falei assim, olha, me desculpe, mas eu não vou vender minha parte. Se o senhor quiser, só vende a sua. Eu não vou vender a minha. Você já imaginou? Se tivesse uma faca, acho que cortava meu pescoço. Porque estava tudo programado. Imagine só homens, uma mulher enfrentar. Eu tinha tido já vários problemas que eu solucionei. Porque eu digo também, o lado feminino aqui, algumas vezes, a gente tem que ser masculino nesse sentido. Como executiva, muitas vezes, né? Não precisa utilizar disso no dia a dia, no lado amoroso, né? Mas ali eu tive que utilizar um pouquinho. E outras passagens também. E eu lembro que todo mundo ficou apavorado. Eu falei, não. Sabe por quê? A minha empresa ainda está em crescimento. Nós vamos ultrapassar os 50% dentro do nosso mercado, porque eu tenho certeza que o nosso produto é bom, a nossa equipe é maravilhosa, né? E nós temos clientes para isso dentro do Brasil. Acabou. Saiu da mesa. Deixou a mesa. Foi terrível. Cheguei em casa, levei umas broncas e tal, mas eu não ouvi. Depois, quando apareceram outras empresas e quando chegou a Strauma, em 2012, o doutor falou o seguinte, nossa, obrigada por você ter tomado aquela atitude.
Obrigado por ter falado não. Eu não estava enxergando isso. Não, isso também é uma coisa muito valiosa do ser humano, né? Quando nós temos sócios, apesar de algumas divergências, elas são boas, desde que você não leve para um lado pessoal, que você leve para o lado profissional e entenda realmente o que está acontecendo, né? E ele percebeu que eu estava com uma visão que ele não estava enxergando. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque nós mulheres, nós somos mães, né? E Anel Dente, para mim, era um filho. E eu via que ele ainda era muito jovem, que ele estava passando uma fase difícil e que ele teria o crescimento. Eu sempre fiz essa correlação. correlação. E foi o que aconteceu. Aí, quando chegou esse trauma que tinha a mesma filosofia e que levaria o nosso nome para o mundo, que era o meu sonho e do doutor, de estarmos no mundo, né? Aconteceu. Fizemos a negociação, recebemos muito, Muito mais. muito A mais. primeira tranche, vocês venderam 49%, foi algo em torno de 600 milhões, né? Isso foi. Isso foi 2012. 2012. Uhum. Enquanto isso, vocês ficaram ainda uns 3 anos ali pelejando para dominar o mercado. Não, mas já dominava. Já tinha dominado em Já 2012. 51% nós tínhamos do mercado nacional e já estávamos vendendo América Latina, a gente já vendia pra caramba, entendeu? Não, é um case. Incrível, ele é incrível. Claro que eu estou falando muito rápido e tudo, mas tem passagens assim muito difíceis. Como a primeiro torno que nós compramos, ele era um CNC que cabia aqui e aqui, manual. Nós pagamos, na época, 12 mil cruzeiros, acho que foi, em 10 vezes. Nós não tínhamos dinheiro, nada. Nós tínhamos 10 mil para fazer uma negociação, imagine. Nós chegávamos ao banco e eu fazia um projeto, levava para uma indústria, eles falavam o seguinte: o que vocês têm para nos dar? Eu dizia: a casa onde nós moramos, uma casa velha, um carro velho, e é isso. Sem noção, né? Não temos condições de emprestar. Mas nós devemos muito a uma empresa alemã que ela chegou, viu o nosso projeto, deixou 2 máquinas para nós pagar, CNCs grandes, né, automáticas, para nós pagarmos quando nós começássemos a ganhar dinheiro. Eu agradeço a Deus todos os dias a essa empresa, justamente porque foi ali que deu... que falou, tá no caminho certo. Né? Porque às vezes a gente fica... Eu gosto muito de um filme que chama Desafiando Gigantes. Eu conheço. Nossa, eu adoro demais esse filme. Também. Ele é um filme gospel. Tem uma trilogia gospel, né? Que é Prova de Fogo, A Grande Virada e Desafiando Gigantes. E no Desafiando Gigantes, o cara tá enfrentando a maior dificuldade da vida e ele vai lá, e ele ora, ele abre a Bíblia e ele pega e fala: Deus, me manda um sinal. Sempre. Né? Ele fala, me manda um sinal. E aí ele está na sala dele, entra um pastor, o pastor lê uma passagem na Bíblia para ele, e aí ele vai conversar com o pastor. E aí o pastor fala assim para ele, né? Falou, existem 2 fazendeiros, né? E os 2 estão pedindo para Deus mandar a chuva. Só que um está preparando o terreno e o outro não está preparando o terreno. Para qual deles você acha que Deus mandou a chuva? E aí a mensagem é, se você não preparar o teu terreno e Deus mandar a chuva, o que você vai ter é lama. Né? Então, você quer a chuva? Prepara o terreno. Então, você estava preparando o terreno, tinha projeto pronto, estava correndo atrás e estava pedindo, né? E aí Deus mandou a chuva e o terreno estava preparado. E outra coisa também muito interessante, que na época a minha visão em relação à compra, quando você sabe comprar, eu aprendi muito, né? Quando eu era menina, em todas as empresas. Quando você compra bem, você tem um gap para você vender bem. E isso ali foi, assim, uma coisa muito legal. E eu fazia muita negociação. Tinha a Cavo, que fornecia alguns produtos para nós. Eu dizia a eles, olha, nós vamos ser grandes. Vocês querem estar junto conosco?
Me ajude agora, eu não tenho como fazer, mas se você nos ajudar, essa sempre Essa foi a convicção, você sempre teve convicção, né? muito da minha vida em todos os sentidos, Marcelo. Não estou falando aqui porque a gente conseguiu o que conseguiu, porque realmente eu acho que a necessidade que nós passamos quando criança, isso também favorece muito você a querer ter, a querer fazer, entendeu? Dependendo, claro, da educação que você tenha dentro do seu lar. Que Dos pode, de valores, né? valores, De de valores, de valores. valores. Pode desestruturar como estruturar, né? E aí você chegou no teu fornecedor, ele acreditou. Assim como a empresa alemã acreditou em vocês, o fornecedor no Brasil também acreditou em vocês. E os clientes também. E os Os clientes também. profissionais, principalmente. Entendeu? E aí a gente foi evoluindo, e a coisa aconteceu. Quando o primeiro stand, porque o nosso era uma 50 por 50, o primeiro stand, que nós tínhamos 300 metros quadrados, nossa, eu enchi aquele stand. Não só eu, mas o doutor Geninho também dava curso. E nós tínhamos os melhores profissionais que apresentavam o nosso produto com conhecimento, com vontade, sabe? Sabe o que eu sinto hoje? Que faltam pessoas como os nossos da época. Hoje é mais difícil de você treinar, porque eu tenho outras empresas e eu vejo assim que as pessoas não, parece que não querem que as coisas caiam do céu e que eu já quero ser um grande profissional hoje. Eu sempre digo, para você ser um bom profissional, primeiro, é como construir um prédio. Tem que ter alicerce. Se você não tem a base, como é que você quer ser um grande profissional? Vá buscar conhecimento. Hoje, com tanta facilidade que tem aí, gente, eu queria entender se naquela época a gente conseguiu tudo isso. Na Sem ter os dificuldade. recursos que tem disponível hoje. Nada. Era boca a boca. Não existia internet. Sabe o que nós fazíamos? Desculpa. Nós vendíamos através do telefone fixo. Gente, e era um maior sucesso. Imagine se eu pudesse fazer lançamentos hoje. Meu Deus! Ia ser uma coisa de outro planeta mesmo. E quais foram as maiores dificuldades? Se você tivesse que citar 3 dificuldades, quais foram as 3 maiores dificuldades que você enfrentou? Porque eu penso assim, né? Poucas empresas, 0,0000, não sei quantos zeros, 1%, né, das empresas brasileiras vão chegar num patamar de ser vendida por bilhão, né, que foi o caso da empresa de vocês, somando as duas partes, a venda da primeira parte e a venda da segunda parte, somando tudo deu algo em torno de 1,2 bilhões, né, alguma coisa assim. Um número assim, né? Acima de bilhão a gente até perde a conta, né? Quais foram as 3 maiores dificuldades que você enfrentou nesse caminho? Primeiro, falta de conhecimento mesmo, né? Segundo, falta de uma ajuda do governo, porque mesmo buscando os bancos do governo, nós não tínhamos, né, acesso. O produto era importado, né? Dificuldade de importação também na época. São vários, né, Marcelo? Não é um. Outra coisa também, os sindicatos eram atuantes, mesmo que a nossa empresa era uma família. Eu, além de tudo que um colaborador precisava, eu ainda dava plus de um bom restaurante, dava plus de pagar faculdade que fosse correlata à sua profissão. Então, tinha os valores eram maiores do que o normal de um CLT. Tá? Mesmo assim... O sindicato ia lá bater na porta. Infiltrava a gente dentro da nossa empresa. Fazia motim. Motins horrorosos, só que os nossos colaboradores não aderiam. A cultura espelhe, né? Um dos meus maiores ensinamentos é a cultura espelhe quando você
cria uma cultura baseada em valores, quando você gerencia essa cultura, a cultura espelha esse tipo de pessoa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Desde que realmente ele entenda e sinta amor por aquilo que ele está fazendo e ter vontade de chegar no outro dia e produzir, pronto, o segredo é esse. Mas como? O aprendizado, né? A Tem que a consistência, consistência, a foco, consistência. determinação. Uma coisa que eu digo, não tenha preguiça. Não só na sua vida pessoal, mas principalmente na profissional. Porque quando a gente é jovem, eu já falei isso, a gente tem energia e a gente consegue. Mas depois dos 50, dos 60, a coisa vai mudando. E se Aí tem que usar a você... sabedoria. E que é uma coisa valiosa, É né? valioso. Porque você já imaginou se não tivesse essa sabedoria? Depois seria muito triste, né? A gente passa por toda essa trajetória, chega a um ponto. Agora eu quero deixar um recado aqui. Busque todos os conhecimentos, mas uma coisa mais valiosa de tudo: trabalhar a sua espiritualidade e cuidar da sua saúde. Porque não adianta ser um empreendedor que vai faturar milhões e aí chega nos 60, nos 70, Não vai não poder aproveitar. nada. O que é Não que chega com adiantou? sanidade. É. Nada. E mesmo você jovem, se você não cuidar da sua saúde jovem... Ô, Clemilda, uma Oi. coisa que, quando a gente se conheceu no aniversário do Janguier Diniz, eu conheci, comandante, conheci a Clemilda no aniversário do Janguier Diniz, e ela falou uma coisa importante. Ela falou assim, ela vai fazer 70 anos agora, esse ano, né? Aham. E ela falou, eu treino há 40 anos. 46. 46 anos que você treina, né? Aham. Então, o exercício físico faz parte da tua rotina desde sempre. Eu treino, eu acho que desde os 20 e alguma coisa também, já faz 30 anos que eu treino. Mas eu treinei, sei lá, por volta de 25 anos que eu treino, eu tive uns 7 anos de treinar de maneira inconsistente. Talvez até um pouco mais, né? O que é treinar de maneira inconsistente? Com 21 anos eu terminei a faculdade e comecei a treinar. Com 22 anos eu abri minha primeira empresa, parei de treinar. Com 24 anos eu abri minha segunda empresa, depois de um ano eu voltei a treinar porque a coisa estava difícil e aí eu entendia que eu tinha que treinar para poder segurar o rojão, porque era muito difícil, a gente estava devendo, estava quebrado e aí eu tinha que treinar. Aí depois parei de treinar, comecei a ganhar dinheiro, parei de treinar. Engordei, cheguei nos 98 quilos, depois voltei a treinar e nasceu minha filha. Quando nasceu minha filha, 2 anos antes de nascer minha filha, nunca mais parei de treinar. Aham. E eu tenho comigo o seguinte, outro dia o Érico Rocha me fez uma pergunta, ele falou, Marcelo, se você pudesse fazer uma lei, falou, que todas as pessoas tivessem que aderir, qual lei você faria? Se você tivesse o poder de fazer uma lei e as pessoas poderiam aderir. Falei, Érico, eu faria a seguinte lei, qualquer pessoa com mais de 40 anos teria que fazer exercício físico regularmente, pelo menos 4 vezes por semana, né? E de preferência musculação, né? E sobre pena de aumentar o prazo de aposentadoria. Aí ele olhou e falou, interessante isso, mas por que isso? Eu falei, porque as pessoas não ficariam tão doentes igual estão ficando, a gente não ia ter um rombo na saúde igual a gente tem, né? Então, é só um pensamento, né? E quando você falou isso, me chamou muita atenção. Dedicação, disciplina, 46 anos que você treina, né? Você chega sã, chega com a mente afiada, né? Você vendeu tua empresa e não se aposentou, tem Muito pelo outros negócios, contrário. tem um grupo com várias empresas, tá ativa, consegue curtir a vida. O que o esporte ou o treino, né? O que você treina e o que isso impactou na tua vida e nos seus resultados? Bom, primeiro, lá nos primórdios, quando nem existia academia aqui, eu tinha amigos que vinham de fora e falavam o seguinte, que nos Estados Unidos estavam treinando, faziam e tal. O que fazem? Como nós não tínhamos, sabe o que eu fazia? Eu pegava a garrafa de Fanta, enchia de areia e fazia os exercícios que eles me ensinavam. Andava na rua, depois fui jogar tênis, fui tenista, fui uma ótima tenista. Tá? Daí já era uma outra fase. Musculação. A musculação bem feita não é para você tornar um bodybuilding, mas para você ter saúde. Por quê? O músculo, ele protege os ossos. Tá? E não é só isso.
Nós temos os hormônios que nós temos que estar trabalhando para que eles estejam atuando. E com uma certa idade, isso vai diminuindo. Até o processo celular também diminui. Então, com o exercício, você elimina as toxinas, você ativa teu centro hormonal, você trabalha os neurônios para que haja a sinapse e outra, equilíbrio. Né? Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo equilíbrio, E eu, já lá nos primórdios, eu queria ter isso, sabe por quê? Minha mãe ficou 9 anos acamada. Ela teve uma vida vegetativa de 9 anos. E eu via o sofrimento da minha mãe. Então, eu não queria passar por esta situação. Isso, eu seria até sua assessora aí na sua lei para dizer o seguinte: não depois dos 40, sempre. Antes, né? Começar com 20, né? Levar Olha, isso para a vida, levar isso para a vida. isso como se fosse, olha, você não se alimenta, você não, né? Tem que fazer o exercício também. Porque se você quer comer bem, você tem que fazer o exercício para queimar um pouquinho daquilo que você está queimando, comendo, consumindo. Né? E não é só isso. A tua cabeça, ela funciona melhor. Funciona mesmo. Muito. Funciona. E a gente precisa de ter clareza mental. Eu jogo com menina de 30, 40 anos e jogo igual, de verdade. Posso não ter a técnica ainda perfeita, porque eu era tenista. Beach tênis é completamente diferente. É outra técnica. É outra técnica. O tênis vem de baixo, o beach tênis é de cima para baixo. Então, mas isso leva um tempo? Mas eu jogo do mesmo jeito. Ah, mas eu tenho medo, gente, para algumas coisas na vida. Para empreender, não. Tem que dar o primeiro passo. Para a sua qualidade de vida é a mesma coisa. É a história da fundação. Se você tem fundação... Uma fundação bem feita você a gente já ouve, né? Corpo sã, mente sã, né? Segura um pouquinho, eu preciso falar aqui 2 coisas importantes. Comandante, você que está assistindo a gente, primeira coisa, o programa EAG, ele é um programa para o empresário que quer arrumar a empresa, é um empresário que quer acabar com o caos na empresa e precisa fazer o que ela disse aqui, fundação. Né? A gente não começa construindo uma casa pelo telhado, a gente começa pela fundação. Nossa fundação, a metáfora que eu uso, né, a fundação são os 6 pilares da empresa autogerenciável, que é, primeiro, domínio pessoal, porque a empresa é um reflexo do dono. Cultura organizacional, você precisa cuidar da cultura da tua empresa. Liderança, você não constrói uma cultura forte com liderança fraca. Gestão, se você tem uma empresa, você precisa ter rotina de gestão. Tem gente que fala, odeio rotina. A rotina te liberta, tá? Então, você tem que ter rotinas de gestão. Finanças, tem que controlar. Não se constrói riqueza sem gestão financeira. E, por fim, tração. Tração é como eu atraio clientes, converto clientes em compradores e faço esses clientes continuarem comprando, porque quanto mais esse cliente compra, mais a minha empresa cresce. Então, se você quiser ter uma fundação sólida do seu negócio, vou deixar um link aqui embaixo, você vai clicar, vai ganhar uma sessão estratégica com o pessoal do nosso time e se a gente apertar a mão e fizer negócio, a gente vai acompanhar com você durante 1 ano para ajudar a transformar a sua empresa. E queria aproveitar aqui também para falar do nosso parceiro, do nosso patrocinador, que é a YupChat. A YupChat ela é uma plataforma para você gerenciar os seus contatos multicanais. A gente chama isso de Omnichannel. Multicanais. Então, se você hoje está se relacionando com seus clientes pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, muitas vezes essas informações se perdem no celular de alguém, porque o WhatsApp está no celular de alguém. E aí você não sabe o que está acontecendo, não sabe o tempo que seu cliente está sendo atendido. Quando você quer fazer um disparo de uma oferta, você não sabe como fazer. Então, a tecnologia, a gente acredita no tripé. Pessoas, tecnologia e processo. E o YupChat é uma tecnologia que vai dar eficiência nos seus processos e você vai conseguir controlar a sua comunicação com o seu cliente de maneira efetiva. E isso vai melhorar não só o seu relacionamento com o teu colaborador, mas vai te trazer eficiência nas suas vendas com seus clientes. Então, vai ter um link aqui embaixo, faça uma avaliação gratuita do YupChat. Ó, que legal. Igual a Clemilda fez aqui. Você vai usar primeiro, tá? E depois, se você gostar, você paga, igual ela fez, né? Então, faça isso, melhore ali a sua comunicação com o seu cliente, faça uma avaliação gratuita e melhore os seus negócios.
Clemilda, Oi. essa história tua é incrível. Depois que você vendeu a tua empresa, eu fico imaginando, porque todo mundo fala, pô, vendeu a empresa, não sei o quê. Como você se sentiu? Uma coisa é estar com muito dinheiro no bolso, outra coisa é falar, e agora? Meu filho foi embora. Porque você falou que a Neodente era teu filho, né? Meu Completamente. filho foi embora, e agora? Me conta, o que você Então, sentiu? Como que foi isso? não foi fácil, Marcelo. Imagine você ficar 22 anos, né, atuando e de repente você já não está mais. Mas como eu ia receber, né, uma bolada, eu sabia fazer dinheiro. Eu não sabia cuidar do dinheiro. Aí o que eu pensei? Bom, vou estruturar, vou montar uma holding, vou trazer pessoas com conhecimento na área financeira para que possam me ajudar, né, a estruturar tudo isso. Reestruturei uma empresa, né, já começaram algumas empresas nos buscar para sermos investidores. Você montou um family office também? Também já está estruturada até a minha terceira geração. Não quero problemas quando eu for embora daqui. Eu acho que é uma das coisas mais valiosas que você tem que deixar. Já deixa um sentimento, né, ruim dentro da sua família. Então, se você deixar estruturado tudinho, né, nós temos lá o nosso conselho, né, e meus filhos, João e José? o José Guilherme, ele é o meu presidente de conselho, também trabalhou antes dentro da empresa, e que eu vou dizer o seguinte também para os empreendedores: nunca contrate pessoas que não sejam realmente profissionais para colocar numa cadeira. Essa cadeira ela está vazia, ela precisa de um profissional que traga resultados. Não é porque é parente, não é porque é amigo que eu vou colocar. Eu sempre fui muito objetiva nesse conteúdo dentro da minha empresa. Profissional, ele tem que trazer resultado, né? Então, a mesma coisa eu fiz agora com a holding, que para você estar atuando dentro, mesmo do conselho, né, você tem que trazer resultado. E até para tirar alguma coisa dentro da empresa também, se for para trazer novos produtos, tudo bem que, né, seja um produto novo, mas que seja correlato com aquilo que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a saúde, tem que ser dentro da saúde. Pode ser médica, odontológica, mas está tudo estruturado. Hoje, quais são os negócios que você investe? Porque Olha, primeiro você falou, e agora, o que que eu faço? Estruturou tudo isso. Qual que foi a tese que você falou ó, dos seus investimentos? primeiro eu tenho que investir naquilo que eu conheço, para ter a fundação para os próximos. E aí eu percebi que é melhor não diversificar muito, a não ser que você seja uma investidora Que não vai operar. que não vai operar, mas eu já não quero. Eu prefiro trazer para dentro da minha empresa, para a holding, e nós administrarmos. Porque eu sei Vocês aquilo têm que. know-how, né? Sim, com certeza. Não, mas nós temos algumas aí que nós somos investidores. Tem uma que é a Infante ID, que é um projeto bem interessante. Tem outra que é Top Doc também, que é da medicina. E tenho duas indústrias, tenho outras coisas aí, mas é tudo correlato, entendeu? Tudo na área da saúde. Tudo na área da saúde, porque fica muito mais tranquilo para você evoluir dentro do seu negócio, né, do seu processo. E essas empresas hoje têm todo um corpo executivo? Tem Tem todo um corpo executivo? Você executivo. atua nelas ou você você Não, vai lá no hoje, conselho, o conselho toma conta? o conselho toma conta. Claro que eu sempre estou por trás disso tudo, né? Mas se eu passei para o meu filho, é porque ele já tem condições e ele também tem mentores, né? E assim a coisa vai funcionando. A gente tem que delegar. Como eu fazia na Neodente, eu nunca fiquei em cima do profissional. A liberdade para o profissional atuar, desde que ele seja capaz, a evolução vai existir,
entendeu? Se você fica querendo monopolizar, Microgerenciar, né? gente, por favor, deixam disso. Venha ter aula aqui com o É, nosso mestre, a que eu gente tenho fala. certeza que vocês vão mudar um pouquinho essa mentalidade. Existe muita gente. Eu tenho amigos que têm uma mentalidade de escassez em relação a isso, que eu falo, olha, o teu crescimento não dá justamente por causa disso. Você não cede o seu lugar, você quer monopolizar tudo, quer gerenciar tudo, quer fazer, quer vender, quer comprar, quer... Na minha época eu tive no começo, mas depois que estruturei, não mais mesmo. Eu viajava, eu tinha liberdade, podia ficar no congresso 3, 4 dias, a coisa estava funcionando, tinha uma logística incrível, entendeu? É isso. Clemilda, o que que você mais gosta de fazer? Quais são as 3 coisas que você mais gosta de fazer hoje? Hoje, viver a minha família, viajar com meu marido, conhecer novas culturas, meus exercícios e meus agradecimentos a Deus todos os dias da minha vida, que é a coisa mais valiosa, saber que eu estou vivendo mais um dia. Que legal. E onde você se vê daqui a 5 anos? Eu queria saber, como empresária, como profissional e pessoalmente falando. Olha, como empresária, como eu já disse que eu estou passando o bastão, eu quero estar atuando também. Mas quando a gente atua com a cabeça, você tem muito mais agilidade de tudo isso. Eu quero estar melhor, quero fazer novos cursos, quero dar mais expandida aqui um pouquinho numa outra área. Estou aí com algumas coisas, estou pensando seriamente. E também a minha empresa ela está estruturada, né? Eu hoje dou muito apoio ao meu marido, ao Mamá Brito, porque ele é uma pessoa muito capaz, eh, inovador, né? E também quero que ele cresça muito, porque o valor do crescimento é só a gente que sabe, né? Cada um tem que crescer independente, né? Para viver bem. Então eu quero, se eu puder atuar junto com ele, não diretamente, né? Nos bastidores. Tem um mentor, Michael Gerber, ele é autor do livro O Mito do Empreendedor. É, Ele foi considerado o maior guru de gestão de pequenas e médias empresas do mundo. Quando eu fui começar, eu falei, eu quero aprender com o melhor do mundo. E eu contratei ele para uma mentoria. Só para você ter uma ideia, eu pagava $15.000 por mês nessa uau! mentoria na época. E ele fala uma frase que é o seguinte, ele fala que o sentido da vida vem do crescimento. Mas O sentido da vida vem... E é isso que você falou, eu quero que ele cresça. Porque se ele cresce, o sentido da vida vem do crescimento. O que dá sentido à vida é o crescimento, a evolução. Crescer como ser humano, crescer como profissional. em todas as Né? áreas, Em né? todas as áreas. Não adianta crescer só no dinheiro. Você já Né? imaginou Tem que evoluir em todas as áreas. se eu tivesse a condição que eu tenho hoje e não evoluísse, que mulher que eu seria hoje? Eu não estaria nem aqui conversando com você. Entendeu? Porque se nós formos olhar, que é uma pena isso, eu fico muito triste de ver as pessoas com mais idade, com números para mim, eu digo que são números, porque idade somos nós aqui, né? É que não fazem mais nada. Ah, eu me aposentei. Para mim, aposentadoria é sentido, eu estou comprando a minha morte. Gente, não pode. Você tem que atuar. Não precisa ser um grande empreendedor, mas você tem que, pelo menos, trabalhar a sua cabeça, viver o desconhecido que te traz uma bagagem incrível. Todo dia eu quero uma coisa nova, entendeu? Tem que ser, não é Olha, a Clemilda mais velha. Isso sempre foi, agora muito mais. Por quê? Eu sei que eu tenho um tempo, não sei quanto é ele, eu quero viver bastante, mas eu quero viver com dignidade, quero viver bem, né? Senão, para quê? Então, eu acho que trabalhar, você está atuando para o outro, que é o sentido. da vida é o servir. Eu fui assistir dois shows que me trouxeram muitas boas reflexões. Então, eu fui assistir uma peça com a Suzana Vieira. Maravilhosa.
Ela fez lá no Teatro SIC, lá em Floripa, né? Uhum. Fui assistir uma peça com ela. 82 anos, um monólogo. Ela carregou aquilo no peito com uma tremenda energia. Quando terminou o monólogo, que, enfim, a gente levanta para aplaudir, né? Você fala, olha essa mulher com 82 anos, olha a entrega. A entrega, ela tá fazendo uma entrega incrível, incrível. E ela falou, eu cheguei em Floripa, no avião, eu fiquei afônica. E eu fiz 2 entregas, porque eram 2 dias, né? Ontem Uhum. e hoje, sem ter a menor condições de fazer. Mas eu falei, eu vou fazer a entrega, porque as pessoas compraram, lotou o SIC, as pessoas compraram e eu vou entregar. E ela, debilitada no estado de saúde, ela entregou como se tivesse 100%. E com uma lucidez, com uma energia, que eu olhei e falei assim, eu quero isso pra minha vida, sabe? E aí, recentemente, eu fui assistir, coisa de um mês atrás, fui assistir o show do Roberto Carlos. Ah, ele é imperdível, né? 83 anos. Mas foi um show que eu saí tão feliz, porque eu olhava para as pessoas assim, ó, tava todo mundo feliz. Todo mundo feliz com a entrega dele. Né? E aí ele termina com flores, dando flores, e ele vai lá, e é flor que não acaba mais, e não sei o quê. E eu saí e falei, pô, é isso que é o negócio da vida, você chegar aos 80 e poucos anos, fazendo um negócio que você ama, tocando o coração da vida das pessoas, entregando muito, né? Não é por dinheiro, porque o Não, dinheiro já está já. resolvido, né? Você está entregando muito porque é o amor que você tem por aquilo que faz. Eu achei incrível, são 2 reflexões que eu tenho, e você também é uma reflexão que eu tenho, né? Chegar aos 70 anos com energia, com clareza mental, entregando muito, né? Sabendo que ainda tem muita lenha para queimar, É. uma inspiração não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres. A gente sabe quanto o mercado é muito mais difícil para a mulher do que para o homem. A gente não consegue negar isso. É igual você falou, sentou numa mesa para negociar 40 homens e uma mulher, né? Não foi fácil. Não é fácil, a gente sabe. Então, é uma inspiração para todas as mulheres. E aqui dá a impressão que eu estou puxando saco, né? Mas não é que a gente precisa reconhecer e a gente precisa se inspirar, né? Então, você para mim é uma inspiração, né? Todas as conquistas, a mente super lúcida para conseguir continuar trabalhando. Vi alguns podcasts seu, enfim, a maneira precisa como fala, com calma, com paciência. Então, é uma inspiração. É uma inspiração. Acho que tem muito ainda que melhorar. Você sabe, eu sentada aqui, eu trabalho muito com a mão. Eu sou uma pessoa, né? Quando eu estou dando uma palestra, é completamente diferente. Parece que eu entro dentro, né? E é outra Clemilda. Mas eu acho que aprendendo a cada dia que você faz, você aprende um pouquinho mais, você vai ficando mais tranquilo. Acho que é isso também são os valores da idade, né. A sabedoria vem com. É o repertório também, né? É muito S repertório. Só para não ter um ego, né, e um big nose, né, eu falo dessa forma, mas é verdade. Eu acho que o homem lá de cima, ele é tão valioso, tão incrível, que quando a gente é jovem, a gente nem pensa algumas coisas, né. Quando a gente é mais velho, a gente tem aquele discernimento, com tranquilidade, eu posso fazer isso, eu posso errar. Quando a gente é mais jovem, a gente tem medo de errar, né. E quando a gente é mais velho, você não tem esse medo, entendeu? Não tem. Por quê? Não precisa. Vai, erra, se errar, você acerta. E quem constrói uma vez, constrói 2, né? Quem constrói 2, constrói 3. Ó, O caminho, né, existe. posso até parecer assim: "Nossa, ela se acha". Não, eu vou te falar, de vez em quando eu me belisco e penso assim: aquela menina que passou fome, eu passei fome, eu não contei nem a metade da metade que eu passei fome na minha vida, as dificuldades. Inclusive quando eu me casei a primeira vez, meu primeiro filho, eu fiquei 9 meses dormindo no chão, tá. Com um filho recém-nascido. Não, dormindo no chão de barriga. Eu não tinha cama, entendeu? Assim, algumas dificuldades que para a mulher hoje não ter alguma coisa já é difícil. Imagine naquela época, com tanta dificuldade, com falta de tudo, né. Hoje eu acordo e agradeço a Deus e me belisco. Caramba, é verdade isso. É isso mesmo que você está vivendo, entendeu?
mas eu agradeço imensamente por tudo que eu passei e passaria tudo novamente. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, eu não sei se foi o Wendel Carvalho, ele pegou e falou assim, né? O que é dificuldade para Deus, para gente, para Deus é treino, né? Para Deus é treino, Deus faz as coisas certas, né? Então essa dificuldade que você passou, Deus estava te treinando para ter resiliência, para, enfim, para conseguir fazer essas conquistas todas que você conseguiu. Fico imaginando como foi difícil, né? Muito, muito. Imagina, na minha fase, era o machismo imperava, nós não podíamos usar roupa justa, não podíamos isso, não podíamos aquilo. Eu, com 16 anos, queria ser fotografada porque eu era muito bonita, e aí meus irmãos tolheram tudo, entendeu? Então, mas eu acho isso assim, foram me conduzindo para ser o que eu sou hoje, de verdade. E digo mais, eu falo que eu sou a filha mais amada do homem. Sabe por quê? Além de esperar 3 irmãos virem, eu nasci no dia 25 de dezembro, no dia do No dia do Senhor. Senhor, dia de Jesus Cristo. Você acredita isso? Então eu fico pensando, caramba, eu tenho que validar essa minha vida mesmo, porque não é só para estar aqui, para ser uma mulher interessante nem nada. Eu acho que eu tenho que devolver tanta coisa maravilhosa com as dificuldades que eu tive para as pessoas hoje, para que elas possam ver que a vida, quanto mais simples, não é porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu sou feliz, não. Eu sou feliz se eu sentar com você numa calçada e você vai me ensinar e eu vou comer um sanduíche sentado ali na calçada, eu vou estar feliz do mesmo jeito, entendeu? Não é, tem gente que vai buscar a felicidade amanhã, depois de amanhã, não quando eu tiver isso. Não, eu sempre, mesmo com as dificuldades, eu era feliz. E sou feliz, entendeu? Porque só de estar vivo, você é feliz. Imagine, eu poderia ter ido embora, não é? Ele está me dando mais oportunidade. O que eu tenho que fazer para agradecer tudo isso? Passar um pouquinho daquilo, da minha experiência, não Que é? legal, que legal. O que você falou se conecta profundamente com a minha alma. Ah, que bom. Se você for no meu escritório, eu vou te convidar, quando você for para Jurerê, passa lá no meu escritório Olha, para conhecer. Eu tenho todas as salas do meu escritório, eu tenho uma placa escrito. Eu cumprimento as pessoas sempre com. Eu começo minhas lives de manhã e falo: "E aí, comandante, tá feliz?" No meu escritório eu tenho uma placa, vários quadros, né, com uma foto minha falando: "Tá feliz?" E eu já repeti isso aqui algumas vezes. Eu comecei a minha segunda empresa, eu fui inquilino do Grupo Pão de Açúcar, sim. né? Então, eu convivia com os diretores do Grupo Pão de Açúcar. Convivia não. Fiz muito relacionamento com os diretores do Grupo Pão de Açúcar. E eu tinha uma curiosidade por Abílio Diniz. Infelizmente, a gente perdeu ele há pouco tempo. Uhum. É uma pessoa que eu gostaria de ter entrevistado aqui no meu podcast, né? Infelizmente não deu. Eu li o livro dele, o livro que a Cris escreveu sobre ele. O Abílio, ele me influenciou em várias coisas. Então, por exemplo, ele tinha a plenária de segunda-feira, que era a reunião que ele tinha com os diretores. Uhum. Na minha empresa, eu não chamo de plenária, a gente chama de radar. Tá. Toda segunda-feira tem o radar, né? E ele falava assim: Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Porque você precisa ser feliz no trabalho. E isso me influenciou, Mas é real. né? E a ciência da felicidade, porque a felicidade já foi estudada, né? Tem uma ciência da felicidade. E a ciência da felicidade é: primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. Não é primeiro você tem sucesso, depois você é feliz. Primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. E aqui eu posso falar um clichê, mas ele é um clichê que já foi estudado, né? Que a felicidade está na jornada, não no destino, né? E é importante É a gente real. entender que a gente vai estar sempre numa jornada, né? Quando você chega numa jornada, começa outra. Quando você termina um ciclo, começa outro. E a felicidade está sempre na jornada. Por isso que eu perguntei. Chegou lá na jornada, vendeu a empresa. 1 bilhão e poucos reais de venda da empresa no acumulado, né? Beleza, esse ciclo se terminou. Por isso que eu falei: e aí, como que você se sentiu? Começa uma nova jornada. E essa nova jornada começa com felicidade. Olha, eu vou te dizer ainda,
A felicidade, todo mundo busca a felicidade está dentro de você. Você não precisa ir buscar. É só de saber. Olha, eu estou muito feliz agora de estar aqui. Eu estou falando, mas você também está me ensinando. Eu estou muito feliz e de ter a oportunidade de estar sentado num podcast do Marcelo Germano. Ó, são muitas pessoas que gostariam de estar sentado aqui, de verdade, entendeu? Então, não é porque eu sou a Clemilda Tomé que eu me ache que não, nada. Qualquer detalhe para mim. E quando é maior ainda, aí que eu fico, me valorizo mais e fico mais feliz ainda. Não é verdade? E é um círculo virtuoso isso. Clemildo, ó, nós temos alguns rituais aqui, que Tá. pena que, enfim, a gente tem um tempo limitado para fazer. Nós temos alguns rituais, então um dos rituais é, qual é o comando? O comando é a sacada, é uma mensagem. Como diria o Joel J, né, se você pudesse deixar um comando, que é uma mensagem que você vai deixar, Tá. e 8 bilhões de pessoas no mundo vão ouvir essa mensagem. Qual mensagem é essa? Mas segura aí, eu quero que você pense nessa mensagem. Antes disso, quem quiser te achar, Clemilda, como que te acha? Qual que é o melhor jeito de te achar? No meu Instagram, Clemilda Tomé. Clemilda Tomé. Isso. @Clemilda Tomé, você vai achar. Então, eu vou falar aqui os insights que eu tive, os comandos que eu tive do que a gente conversou hoje, tá? Então, para sentar na cadeira, só senta na cadeira quem tem resultado. Esse é um insight que eu anotei aqui. Outro insight que eu anotei aqui é convicção. Você sempre teve convicção. Outro insight que eu anotei aqui, família. Família é um valor para você e você trata na tua empresa, você trouxe esse valor que você trouxe da tua família, você trouxe para sua empresa, tá? E outra é entender o produto, senão você não cria um produto vencedor. Entender o produto, entender quem é o cliente, quem usa, entender o concorrente. Então, eu peguei vários comandos aqui que eu queria deixar na anotação aqui, tá? Qual mensagem você deixaria agora? Essa mensagem vai chegar em 8 bilhões de pessoas do planeta. Viva o seu melhor. E para viver o seu melhor, viva sem máscara. Seja você. Faça o seu melhor, que com certeza você vai ser uma pessoa feliz, realizada e viver de verdade este mundo que é uma passagem muito rápida. Que legal. Clemildo, eu queria agradecer. Pena que a gente tem que terminar esse podcast, né? Sim, Foi mas muito bom. Obrigado do fundo do meu coração, né? eu Foi que muito bom estar agradeço. aqui e espero que a gente tenha outras oportunidades de gravar mais podcast, tá? Com certeza, quantas vezes você quiser, talvez numa próxima eu venha com mais tranquilidade, porque a primeira vez a gente fica assim, excited, né? Não sabe o que vai acontecer. Mas agradeço imensamente e obrigada por você existir, você levar o seu conhecimento também a tantas pessoas que realmente hoje precisam disso. Obrigada. Obrigado. É isso aí, comandante. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário. Qual foi o comando que você pegou? Qual que foi o maior insight? Me fala se você gostou ou não, porque isso vai dar insumos pra gente saber se a gente tá no caminho certo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Valeu.